Olha, a crescente adoção da inteligência artificial no setor de recursos humanos está revolucionando a forma como as empresas recrutam, gerenciam e desenvolvem talentos. E para falar mais sobre este assunto, eu vou conversar agora com o especialista em RH, Gestão e Carreira, Cláudio Riccioppo. Bom dia, Cláudio! Bom dia, é um prazer estar com vocês da Rádio Relógio novamente. Nós agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade de bater um papo com a gente aqui dentro do Relógio Entrevista, falando sobre esse assunto importante que é a inteligência artificial, que muita gente escuta falar, mas muitos não sabem o que é. E para esclarecer um pouquinho mais dentro do RH, a gente quer te fazer algumas perguntas. Tudo bem, Cláudio? Maravilha, vamos nessa. Vamos nessa. Então, para a gente começar, quais são os principais benefícios, melhor dizendo, dessa abordagem para o RH, Cláudio? Olha, no mundo onde a gente tem muita oferta de mão de obra, quando uma empresa, por exemplo, anuncia uma vaga de emprego num site ou no LinkedIn, ela recebe facilmente, se for uma vaga bacana, numa empresa legal, 400, 600, 800, até 1.000 currículos às vezes. E é praticamente impossível, a não ser que a empresa demande muita mão de obra, que ela faça análise individualizada de cada currículo. Levando em consideração que cada currículo tem 1, 2, 3, 4 páginas às vezes, apesar da média ser de 2 a 3, tem pessoas que alongam o material, a gente está falando aí de 2.000, 3.000, 4.000 páginas de experiências profissionais de pessoas. Impossível, né? O que torna praticamente inviável a leitura humanizada. Então a inteligência artificial ela veio para dar um preparo, uma checada nesse material inicial, passando para a mão de obra humanizada apenas os currículos que já passaram por esse primeiro filtro. Ela faz uma leitura de dados essenciais, né, dados que são impreteríveis como nos pré-requisitos da vaga, para que só chegue até o selecionador o que de fato é necessário, o que de fato está alinhado, otimizando muito tempo, diminuindo o custo, ajuda bastante, tá? Entendi. Agora, em que fase desse processo de seleção as inteligências artificiais já vêm sendo utilizadas, Cláudio? Olha, como eu falei, nessa análise de currículo preliminar, ela é bastante utilizada, tá? Praticamente todas as grandes corporações hoje utilizam algum software ou alguma inteligência artificial que faz essa leitura de dados. E é importante que o candidato, ele saiba falar, ele saiba trabalhar paralelo a essa inteligência artificial. Ele entenda quais são os pré-requisitos para a leitura do seu currículo, como é que ele cuida do processo de indexação das palavras-chave de forma correta, como é que ele faz o desenho desse currículo, porque eu vejo muitas pessoas falando assim, Cláudio, eu mando 5, 10, 15, 20 currículos por dia e não sou chamado para entrevistas, eu não entendo o porquê. Às vezes eu vejo que tem o perfil da vaga certinho, mas eu não consigo chegar até o recrutador. Isso porque a pessoa não está conseguindo passar pelos filtros do robô e para conseguir fazer esse contato direto com o selecionador. Então é importante que as pessoas entendam como é que ela dribla o sistema, como é que ela faz o jogo do sistema para chegar até o selecionador de fato. Entendi. Agora, uma pergunta que não está muito no nosso script é a seguinte: muita gente ainda tem o costume de mandar currículos em PDF ou então em Word. Nesse caso, quando é enviado dessas duas maneiras, é muito mais complicado da inteligência artificial conseguir coletar dados, porque eu creio que seja mais fácil coletar um dado, de repente, de uma página, um template já pronto, dentro das opções de vagas. Seria mais ou menos isso? Como é que funciona essa questão dos arquivos anexados no e-mail, Cláudio? Olha, eu acho que há erros piores, tá? Se você, por exemplo, colocar uma foto sua, porque o robô, ele não lê uma foto. A sua foto pro robô, ela é K237DY. É um número, ela né? é um código. Se você coloca a logomarca, às vezes as pessoas trabalharam em grandes empresas, saíram de uma grande corporação e foram para outra e querem colocar essas logomarcas no currículo. Isso atrapalha muito também a leitura dos dados. As pessoas acham que podem colocar qualquer tipo de fonte. Existem fontes universais, por exemplo, a fonte Arial, ela é lida por todos os robôs
como uma fonte universal. Você facilita a vida do robô para achar você e encontrar de fato os seus dados. A pessoa às vezes não sabe, mas você tem que separar as palavras-chave por vírgula. O robô ele faz a leitura das palavras-chave separando-as por vírgula. Então são pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Por exemplo, a inteligência artificial, o robô, ele otimiza os dados com até 6 caudas, com até 6 linhas. Então, se você fizer um texto maior que 6 linhas, a partir daí ele não vai ter uma leitura otimizada. Olha que dica, a não ser que você separe por parágrafos e espaço. Então, todos esses detalhes fazem toda a diferença para você conseguir ultrapassar essa fase inicial. O robô ele não é inteligentíssimo, você precisa ajudar ele a entender o seu perfil para você passar. Você precisa alimentar o robô com as informações que você quer trazer, né, mais importantes para que ele possa fazer esse filtro, né? Começa por esse princípio, né? Agora, nessa questão de otimização do tempo, a gente está falando, como você acabou de falar ainda agora, mais de 1000 currículos, por exemplo, é inviável um recrutador poder analisar até com muita cautela, com muita calma, qual é o perfil daquele candidato que está mandando, então, ou seja, acaba passando despercebido algumas informações importantes. Agora a gente está falando de uma otimização de quanto tempo, mais ou menos, em relação ao que era antes, né? E como é com a atitude utilizada pela inteligência artificial, Cláudio? Olha, eu vou aproveitar essa resposta citando uma pesquisa do Grupo Cato. O Grupo Cato, ele colocou uma inteligência artificial no computador de vários headhunters e fizeram uma análise de quanto tempo o headhunter passa de um currículo para o outro, tá? E chegaram ao número de 6 segundos. Olha! Então, são 6 segundos é a média que o selecionador avalia se ele dá sequência à leitura do seu currículo ou não. Então, se você não conseguir, dentro de um período de até 6 segundos, convencer o selecionador que você é o perfil que ele quer, ele já vai passar para o próximo. Então, principalmente naquela fase inicial do currículo, onde você coloca o seu objetivo profissional e a síntese de qualificações, que é onde ele faz uma leitura inicial do seu material, você tem que ter as palavras-chave alinhadas ao perfil da vaga que você está buscando. Eu sugiro sempre, tem também o site vagas.com.br, se você colocar o cargo que você está buscando, ele consegue sugerir todas as palavras-chave mais anunciadas nas vagas de emprego para aquele tipo de cargo. Por exemplo, você é um analista financeiro. Então, as pessoas que buscam um analista financeiro pretendem profissionais que conheçam de custos, orçamento, controladoria, contas a pagar e a receber. Estou dando um exemplo, tá? Sim. Como palavras mais buscadas. Então, essas palavras já precisam estar na sua síntese de qualificações, no seu resumo profissional, logo no topo do seu currículo, para que ele conheça essas informações e tenha interesse em dar sequência à leitura do seu material. Então são 2 informações importantes que o Cláudio acabou de passar agora. Se você não estiver colocando informações importantes nas palavras-chave e elas não forem linkadas com aquilo que você realmente está buscando, fica difícil, os 6 segundos você já é eliminado, né? Então tem que ter um cuidado mais especial na hora da elaboração de um determinado currículo. Importantíssima essa informação, Cláudio. Obrigado por compartilhar com a gente, viu? Agora, para fechar, Cláudio, na sua visão, a inteligência artificial ela pode futuramente diminuir o número de vagas de emprego no setor de recursos humanos? Sim ou não? E se você tem um porquê disso? Olha, eu acho que não. Eu acho que ela veio para complementar, ela veio para somar, tá? Ela veio para agilizar processos. Mas vai sempre chegar em algum momento que ela vai ser ineficaz. Na parte que você precisa avaliar a parte comportamental do candidato, os soft skills, que hoje são até mais relevantes nos processos de recrutamento e seleção do que até mesmo competências técnicas, tá? Eu vejo as empresas muito preocupadas em buscar profissionais que tenham um perfil de dono, que tenham um perfil proativo, que tenham características que saibam lidar bem com equipe, que tenham um perfil criativo, do que apenas graduado nisso, formado naquilo, com um curso técnico naquilo. Chega um momento que o robô não consegue fazer essa análise comportamental, e aí o ser humano ele sempre vai ser fundamental.
tem que ser humanizado, né? Não tem jeito. Bom, Com certeza. Pois é. Eu conversei com um especialista em RH que com certeza tem muito mais informações para passar para a gente, mas o nosso tempo é curto, com um especialista em RH e gestão de carreiras, Cláudio Ricciopo, sobre o impacto da inteligência artificial no RH. Cláudio, muito obrigado pela sua participação. Desejo para você um ótimo dia e já deixo aqui o meu convite para participar de mais vezes com a gente, enriquecendo aqui a nossa programação, nossa entrevista, com mais informações desse nível. Obrigado, Cláudio. Por favor, é só chamar, eu fico ao total dispor. Obrigado. Agora eu queria que você deixasse pra gente suas redes sociais, caso tenha, telefone de contato, fique à vontade, esse momento é seu. Eu vou deixar o meu site www.employability.com.br, é empregabilidade em inglês.com.br, e o meu telefone 21-98587-9277. Tá dado o recado. Cláudio, obrigado, até a próxima. Até a próxima, abraço. Abraço, gente, que entrevista bacana, né? Então tá aí, Cláudio Ricciopo falando sobre essa questão da inteligência artificial dentro das empresas de RH.